Camandu, né, a irmã Ângela, né, ficou internada 6 dias, me parece, na Unesp, né, na UTI, e Deus curou, né? Agora, e ainda estava fazendo um tratamento de um câncer. Olha para você ver como é que Deus é poderoso. O câncer já é uma doença que põe medo em todo mundo. Aí pega o tal do coronavírus que diz que não tem cura, mas ela entrou na UTI e saiu, porque não foi a medicina que tirou ela de lá, né? Foi o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos. Ele é quem tirou ela de lá. Amém? Graça e paz, pastor Edmar. Amém, pastor. Que alegria estar aqui contigo, viu? Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz, nós estava com medo aqui, porque eu falei, será que não vai dar certo de novo? Mas graças a Deus deu tudo certo. Irmãos, as coisas de Deus é assim, né? Quando a gente se propõe a fazer algo para o Senhor, vai ter as retaliaçãozinhas, mas isso faz parte, né? Nos congressos, o microfone nunca deu problema, chega no congresso dá problema. Né? Sempre é assim, o playback, às vezes o cara vai cantar o playback, não funciona no dia da festa, mas é o carro do convidado que quebra. É isso daí. Mas nós estamos contentes, pastor, de receber o senhor aqui na Oração Sem Fronteira. Eu queria primeiro que o pastor se apresentasse, né? Que tem pessoas aqui do Paraná, tem pessoas de outras cidades, né, que não conhecem o pastor. Então, que o pastor Edmar ficasse à vontade para se apresentar e depois a gente começa a nossa conversa. Glória a Deus. Pastor, primeiramente eu quero agradecer o convite do pastor. Eu confesso que em outra oportunidade eu ainda estava em fase de recuperação e não pude participar, né? Mas eu agradeço muito o convite, me sinto honrado em poder participar dessa live, especialmente pelo tema. Nós somos atraídos por todo o movimento que se propõe a desenvolver uma vida de oração com o Senhor. Então eu agradeço muito, pastor, pelo convite, fico muito feliz de poder estar participando um pouquinho e, de qualquer forma, dando uma contribuição, por menor que seja, ao reino de Deus. Eu não sou avareense, mas já estou aqui em Avaré há 21 anos e hoje, para a glória de Deus, a gente dirige a igreja, sou pastor da Igreja Batista Fogo e Glória, mas já está indo para... Esse é o segundo mandato meu à frente do Conselho de Pastores, e nesse segundo mandato já estou indo para o meu 4º ano. O Conselho de Pastores aqui em Avaré enfrentou e tem enfrentado, como sempre, inúmeras dificuldades para poder manter a comunhão e a unidade, e essa é a minha segunda gestão no Conselho. Nós temos atuado, esse tempo de pandemia, por incrível que pareça, mais do que nunca, nós temos reunido os pastores e orado juntos e conversado bastante, feito reuniões no cenário político, e é muito bom estar aqui, pastor. Amém. Glória a Deus. Então, vamos começar, pastor, aquilo que todo mundo, a maior preocupação da igreja, né? A igreja, principalmente os membros das igrejas, né? Sempre fica parando a gente, querendo saber, pastor, quando que a igreja vai abrir, quando que não vai, se vai abrir, se não vai. Mas a questão da igreja, se vai abrir ou se não vai, a gente está meio por dentro do que está acontecendo. Mas antes do senhor falar sobre isso, eu queria que o senhor desse um parecer, o que o senhor acha, né, de tudo isso, o que a igreja brasileira vai tirar, né, de lição desta pandemia, desse momento que nós enfrentamos, nunca visto na história, né, do nosso país, né, principalmente da igreja, nunca passamos por isso, e nós como igreja, o senhor como pastor já há um bom tempo, tem uma igreja estruturada em Avaré, presidente do Conselho do Pastor, qual é a avaliação que o senhor vê, qual é o aprendizado que nós vamos tirar disso? Pastor, é muito oportuno essa pergunta, especialmente para a gente abrir aqui um leque de reflexão. Eu creio que nós estamos vivendo dias históricos, que daqui a alguns anos, talvez uma década ou pouco mais, nossos filhos, senão netos, estarão nas escolas estudando nos livros de história, outros sim, livros de geografia ou qualquer outro tipo de ciência da arqueologia ou coisa semelhante, estudando esses dias que nós estamos vivendo. Eu creio que nós estamos, então, vivendo dias históricos
que o mundo ainda não havia visto. Nós estamos falando de algo amplamente global. Estamos enfrentando um problema de ordem mundial, que colocou o mundo de ponta cabeça, como que da noite para o dia. Bom, eu tenho pregado, pastor César, e os irmãos que estão conosco, pregado e crendo. Outro dia até um irmão falou comigo assim, pastor, por que será que Deus não age? Qual é o desejo de Deus? O que Deus está fazendo? Por que Deus não interfere? Por que não há uma intervenção? E eu respondi para eles assim, querido, poucas vezes na minha vida, ou quase nenhuma, eu vi Deus agir tanto como eu tenho visto Deus trabalhar nesses últimos dias. Então, na minha concepção, ou na minha percepção, no meu discernimento, eu creio que Deus está trabalhando muito no meio do seu povo. Eu vejo a mão de Deus para todos os lados que eu olho. Eu vejo Deus trabalhando mais do que nunca no meio do seu povo. E digo que eu tenho pregado, pastor, que aquilo que eu creio que Deus tem chamado o seu povo, o povo da aliança. Eu creio que Deus tem chamado o seu povo ao arrependimento. Eu acredito que Deus tem chamado o seu povo para conserto. Eu creio que ao longo dos anos foi acontecendo e se desenvolvendo, como é comum na história de Israel até os dias de hoje. Estou falando de milênios de história, muitos abusos, muitos desvios da palavra de Deus, muita religiosidade, muita mentira, muito comércio, muita coisa, e me parece que há um momento em que Deus age no meio do seu povo, chamando o seu povo ao arrependimento, uma palavra de juízo, chamando o seu povo para o conserto. Eu não estou dizendo que Deus enviou essa praga, que Deus mandou, mas eu não tenho dúvida que, no mínimo, Deus permitiu. Deus está permitindo. E eu creio que nós estamos vivendo dias onde o clamor do coração do Pai é um clamor por arrependimento, por quebrantamento, por conserto, para nos voltarmos para Deus. É o que 2 Crônicas 7,14 vai dizer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados. A gente conhece o texto de cor e salteado, né, pastor? Eu tenho dito que o aprendizado é esse, um tempo de conserto, um tempo de renovação da aliança, um tempo de alinhamento céu e terra, um tempo de nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, de nos despirmos de toda a capa e maquiagem da religiosidade para uma experiência profunda com a obra da regeneração, a obra do novo nascimento. Eu creio que Deus tem... Até outro dia eu li um outdoor que dizia assim, o mundo pede para voltar ao normal e o dono, o arquiteto do céu, pede conserto. Eu achei muito interessante isso. Amém. A outra questão que eu queria tratar com o senhor, para a gente conversar, Sim. Como que o senhor vê a questão das igrejas no começo da pandemia, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele se posicionou a favor das igrejas continuar abertas. E até o governador também, nas suas, acho que umas 3 entrevistas coletivas do governador, ele também se posicionava a favor, né, que não via tanto problema assim, né, desde que as reuniões manter essa distância e tal, álcool em gel e tal. E depois isso mudou e parece que essa questão das igrejas não abrir me parece mais uma questão política do que propriamente uma questão de saúde. Como o senhor vê isso daí? Pastor, eu tenho nós estamos vendo quase como que assistindo de camarote. É um outro assunto, mas eu vou chegar na pergunta do pastor. Nós estamos vendo, assistindo quase como que a maioria dos líderes espirituais, infelizmente, nós somos muitos no Brasil. Estou falando da liderança eclesiástica de um modo em geral. Nós somos muitos. E, infelizmente, a grande maioria esmagadora, desde maiores até menores, nós estamos quase como que assistindo de camarote, no cenário brasileiro, a implantação do sistema comunista. Esse é um grande problema. Nós temos visto aí pastor Marcos Borges, Cote, pastor Silas Malafaia, nós temos visto
Reverendo Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, J.B. Carvalho, Fabrício Miguel, alguns nomes de grandes líderes de grande relevância no cenário brasileiro, não só confrontando isso, como trazendo às claras, descortinando isso, apresentando os desdobramentos desse sistema maligno que vem sendo ao longo de anos, desde governos, pelo menos 20 anos para trás, para cá, essa flexibilização e essa adesão ao comunismo que vai culminar talvez com uma grande perseguição da igreja e com a tentativa de mordaçar a igreja. Hoje, o que eu percebo com essa história do nosso governador do estado de São Paulo, João Dória, os seus decretos, a maneira como ele, em alguns momentos, decidiu alguma coisa, depois voltou atrás, e a forma como isso vem se desenvolvendo, no meu ponto de vista, eu já consigo ver, no mínimo, uma leve perseguição contra a Igreja de Cristo, no mínimo. Desde a espionagem, através dos números de celular, e-mail de celular, para saber onde você está, se está nos ajuntamentos, se não está, até a tabela que ele flexibilizou, por exemplo, o interior paulista, onde coloca a igreja como algo não essencial, não importando com índice de depressão, ansiedade, síndrome, suicídio, nada parecido com isso, sendo que a ciência da psicologia humana, da psicanálise, da psiquiatria, era contra a própria decisão do governador. Considerando a necessidade das pessoas de um atendimento espiritual nesse momento, de aconselhamentos, de acompanhamento, mas no caso da igreja foi colocado como um serviço não essencial, e as tabelas que se vê hoje coloca supermercado, bancos, caixas, lotéricas, loja, shopping, até o comércio, menos a igreja. Então a gente vê que, não há dúvida que nós estamos, mesmo que leve, nós estamos enfrentando já alguns sinais de resistência no tocante à igreja e o avanço da obra de Deus. Aqui em Avaré, quando o senhor me perguntou de igrejas, Avaré e Botucatu, eu atendo muito trabalho em Botucatu, pastor, muito mesmo. E em Botucatu, infelizmente, nós temos 2 amigos pastores que fecharam a igreja. Não conseguiram. Eu tenho muitos amigos no Paraná, especialmente em Londrina. Eu tenho amigos ali em Londrina, que é uma grande cidade, quase 700 mil habitantes. Eu tenho amigos lá que também fecharam, tiveram que entregar o prédio. Aqui em Avaré, nós temos relato de dois amigos pastores também que entregaram o prédio, tiveram que parar. Ou seja, a pandemia e essa proibição com ameaças de multa, se encontrar ajuntando caça ao alvará e multa, trouxe muitos prejuízos para a obra de Deus, para o cuidado do povo. Está acontecendo muita dispersão, eu penso, principalmente nos lugares maiores e onde tem um número de gente maior, tem muita dispersão acontecendo, muita frieza. Eu tenho lidado com irmãos que outrora já estiveram limpos de alguns pecados, tais como vícios ou coisas semelhantes, que depois desse período sem congregar, sem estar no templo, praticando a comunhão dos santos, coisas que outrora eles já estavam limpos, voltaram novamente a viver aqueles mesmos comportamentos e a dificuldade tem sido grande, pastor, tem sido grande. Eu acredito que nós estamos chegando aí numa reta final, se é que a gente pode dizer isso. Eu preguei uma mensagem no começo da pandemia a respeito da última hora. Sim. E disse que quando João escreveu aquele texto, há mais de 2000 anos atrás, ele dizia que era a última hora. Até usei o tema, que hora estamos do fim? Então, nós estamos vivendo, se for basear, for olhar por esse tempo, apesar que o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas a que hora estamos do fim? Nós estamos vivendo talvez os últimos minutos da igreja, ou o segundo da igreja na face da terra. Eu queria tratar com o senhor 2 questões para nós entrar na palavra, mas hoje, como é sábado, acredito que não vai haver problema da gente passar alguns minutinhos, se não houver problema para o senhor. A primeira questão que eu queria tratar é a respeito da economia.
Né? Como que o senhor vê, porque nós somos crentes, mas nós também somos consumidor. Nós temos que pagar nossas contas, nós temos que... todo mundo você tem seu trabalho, né, fora da igreja, o pastor tem lá seu estabelecimento, sua loja, né, foi afetado, provavelmente foi afetado. E como o senhor vê isso daí? Como que vai desenrolar isso daí? Como o senhor acha que vai... Antes de eu falar sobre a economia, eu não vou deixar passar, para que não me esqueça depois, quando nós falamos sobre a crise do Covid-19, sobre a questão da perseguição, dos desdobramentos aí do comunismo, quando nós falamos dos problemas e do enfrentamento que a igreja como instituição agora tem feito nesse momento, a gente não pode descartar também a interpretação desse momento do ponto de vista escatológico. Então, eu sempre, quando eu converso com as pessoas, eu tomo cuidado de dizer o seguinte: também está se cumprindo a palavra de Deus nesse momento, quando o próprio Cristo nos ensinou sobre os acontecimentos dos últimos tempos, ou dos últimos dias. E falou exatamente sobre pestes, sobre doenças, sobre tudo isso. E, inclusive, vou deixar uma palavra aqui para o nosso ouvinte, né, para o caro irmão e irmã que está nos acompanhando. Nós estamos atravessando um momento global, mundial, que no começo trouxe muito pânico, muito desespero, inclusive muito medo. A proposta, infelizmente, adotada dos nossos governantes e dirigentes, era uma proposta de espalhar o pânico, o medo e o desespero. No começo foi assim, todo mundo desesperado, em histeria total, né? E gente colapsada, gente histérica, em pânico, em pavarose, e nós estávamos pregando contra, não, calma, creia no Senhor, confia em Deus, Deus está no controle. Mas o começo foi assim, e há de se dizer que não vai parar, porque segundo a Bíblia fala de pestes, de doenças, mas vai falar de fomes, vai falar de terremotos, de guerras, enfim, uma série de acontecimentos que precederiam o fim, né? Ou a vinda do Cristo. Então, o que nos aguarda pela frente, não há dúvida alguma que ainda nós haveremos ainda de ver mais algumas coisas nesse sentido ainda. É verdade. Nossos filhos, né? E temos que estar preparados para isso, pastor, né? Então, eu não ignoro a interpretação desse momento mundial do ponto de vista escatológico, né? E isso há de ser levado em conta. Ponto. Quando falamos da economia, pastor, eu estou há um tempo já, levantei a bandeira, já tem mais de um mês. Eu creio que já tem uns 2 meses quase. Passou um mês da pandemia, depois de um mês que a pandemia tinha iniciado aqui em Avaré, se eu não estou enganado, foi por volta do dia 21 ou 22 de março que decretou fechamento de todo o comércio. Então, quando foi lá para o meado de abril, caminhando para o final de abril, eu já estava levantando a bandeirinha de uma flexibilização com todos os cuidados. E por que eu estava já com alguns levantando a bandeirinha? Porque na minha visão, e eu falo isso para todo mundo, claro, tem que ter o cuidado, nós não ignoramos, nós respeitamos. Eu saio para a cidade assim como o senhor, a gente usa máscara, temos álcool em gel na loja, em casa, para todo lugar, se cuida, evita aglomeração, não estamos fazendo aglomeração, estamos orientando pessoas da idade de risco, criança, todo o cuidado necessário, porque é sério. Uma doença é sério, é contagiosa, é perigosa, pode ser letal. Tá, mas eu estava levantando a bandeirinha de uma flexibilização consciente, porque por muitas vezes a interpretação que eu fiz dos nossos ministros da saúde do Brasil é que me parece que um ministro de saúde, ele é um médico, no caso do Mandetta, vamos falar no começo, é um médico ortopedista, mas é da área da saúde, é alguém que vive e respira a área da saúde 24 horas por dia. A vida dele é saúde, se formou para aquilo, estudou 10 anos para ser um especialista, um doutor nessa área, e de repente é ministro da saúde, a área que ele atua. Quando você vê uma pessoa envolvida com a vida dele é a saúde, é atuar nessa área, me parece que o ministro, o que ele tem na mão é um martelo. E para uma pessoa que só tem um martelo na mão, para onde ele olha, tudo é prego e tem que pregar, porque ele só tem um martelo.
Mas eu digo sempre isso, que governar uma nação, nós não temos só prego, portanto não é só a saúde. A gente quer saúde, mas a gente quer economia, a gente quer segurança, a gente quer transporte, nós queremos educação, nós queremos o combate à violência. Há uma série de fatores, desde a infraestrutura, desde o básico até segurança, saúde, transporte, educação, a própria saúde, e tem que olhar para tudo isso como um todo. E, de repente, claro, a saúde é mais importante, nós não queremos perder vida. Pois é, não perde vida, nós não queremos também perder vida, mas fazer as coisas com cautela, com consciência, sem politicagem, sem corrupção, sem mentira, sem dolo, sem falsos interesses, porque é o que a gente vê no cenário da política brasileira, essa é a grande realidade. Politicagem para todo lado, gente com seus interesses, falcatrua do respirador, falcatrua do avental para proteção, falcatrua das máscaras e da lâmina de proteção, gente roubando para todo lado. Está aí o governador do Rio de Janeiro quase sendo preso, o governador do estado de São Paulo com um monte de processo nas costas de acusação, roubo e ladroagem, prefeitos de tudo quanto é lado sendo processados, porque a política, o roubo, a corrupção está generalizado. Então, do ponto de vista da economia, nós sofremos muito. Eu sou comerciante, nós ficamos pagando 3 meses de aluguel com a loja fechada sem vender um botão de camisa. Na minha rua, 2 lojas fecharam, na rua de baixo mais 2, o desemprego é muito grande. Em Avaré, a última pesquisa, nós já passamos de 3 mil desempregados, pessoas de CLT, estou falando de carteira assinada, 3 mil desempregados na cidade de Avaré, só nesses 90 dias de crise, pastor. Então, a economia tem sido afetada drasticamente. Amém. É só Deus, né, para ter misericórdia. Vamos estar em oração. Eu quero fazer uma outra colocação para o senhor, depois nós vamos entrar na palavra, vou passar para o senhor trazer a mensagem aí para nós nessa noite. Sim. Como que o senhor vê, de agora em diante, o senhor é uma pessoa que usa bastante a rede social, né? A gente acompanha bastante o trabalho da Igreja Batista Fogo e Glória, né? Tanto da igreja, como também pessoalmente o senhor gosta de usar a rede social, né? A gente vê as caminhadas, os passeios ciclistas, né, que o senhor faz, academia, a pastora Adriana. Então, o senhor usa bastante a rede social. E agora, né, até um tempo atrás, os pastores eram muito contra, né, a tecnologia. Né? A rede social era muito contra. E agora tem muito pastor que não consegue fazer uma live. Né? Ele até tem vontade, mas não faz porque não consegue, não tem a dinâmica. E de agora em diante, no meu ponto de vista, eu acho muito difícil uma igreja sobreviver daqui para frente sem o uso da tecnologia da rede social. E dentro desse assunto, encaixa a questão das doações, das arrecadações, né, pelos meios digital, né? Algumas igrejas, como a do Subirá, do Malafaia, de várias igrejas aí, a Avaré deve ter também, né, que os dízimos são computados, né, pelo cartão, e era visto até como um deboche. Eu lembro quando o pastor Marcos Feliciano, uma vez, pegaram o cartão dele, uma pregação que ele brincou, o negócio do cartão, surgiu uma polêmica muito grande. Né? Como o senhor vê isso daí? Pastor, eu falo assim, eu acho simples pensar sobre isso, porque a própria Bíblia vai dizer que nós temos que discernir os tempos, né? Então, os tempos são outros, não há dúvida disso. Se nós falarmos de 50 anos atrás, que não é tanto tempo assim, nem isso, 40 anos atrás, ninguém falava de internet. Como não se falava de um aparelho telefônico móvel, né? Como não se falava de uma internet no seu próprio aparelho. Hoje o mundo está conectado, né? Eu fiz um curso de coaching há 2 anos atrás e uma das imagens que eu vi lá que marcou muito minha vida foi um grande aeroporto aqui da Europa, um dos maiores da Europa, e em uma das plataformas de embarque tinha assim uma disponibilidade de, acho que 400 assentos, 400 ou 500 assentos, cadeiras, poltronas. E eles ficavam, os passageiros ficavam sentados ali, cada qual aguardando o embarque no seu portão. E em cima, assim, tinha um outdoor grande, né?
cheio de propaganda, e certamente uma pessoa que contrata o serviço do outdoor num aeroporto dessa dimensão paga caro, investe bastante para poder pôr a sua empresa naquele outdoor, mas um cara muito feliz passou por lá e tirou uma fotografia dessas poltronas, 500 lugares, todos ocupados, e ele tirou uma fotografia que pegou as poltronas, as pessoas e o outdoor, tudo. E essa fotografia viralizou, ela rodou o mundo. Por quê? Porque nessa fotografia, todas aquelas pessoas que estavam sentadas ali nas poltronas, estavam olhando para onde? Olhando para a mão, olhando para o celular. E não tinha uma pessoa sequer de cabeça erguida, olhando ou lendo o outdoor. Então isso mostra que o mundo está conectado. O seu cliente, seja qual for o seu nicho de atuação no mercado hoje, o seu cliente, ele indiscutivelmente, ele está nas redes sociais, ele está na internet. Então, aqueles que começaram antes, já desenvolvendo um trabalho, hoje já tem aquilo que, do ponto de vista do marketing digital, eu também fiz um curso de marketing digital, sou marqueteiro também, hoje aqueles que já começaram antes, eles têm aquilo que nós chamamos hoje de engajamento. Uns têm um maior engajamento, outros têm um engajamento menor, outros têm um engajamento ainda iniciando, e tem outros que talvez nem vão conseguir atingir um grande engajamento, porque existem outros fatores. O engajamento também requer conteúdo. O braço direito do engajamento é conteúdo, né? Conteúdo interessante. Então, hoje não dá para viver mais sem as redes sociais. Você precisa se atualizar, você precisa entrar no mercado, você precisa promover o engajamento, pregar a palavra, aproveitar. Até um outro dia, uma irmã me disse uma palavra de uma outra mentoria que ela fazia, e ela falou assim que pelo fato de que muitos líderes espirituais com grande conteúdo serem omissos no tocante à ocupação do espaço nas redes sociais, é que muita porcaria indevida vem surgindo e vem crescendo. Então, veja, às vezes nós negligenciamos o nosso papel de ocupar esses espaços e com isso, muita coisa que não presta, não acrescenta para nada, que inclusive desvirtua o indivíduo, empobrece o ser humano, tem tomado espaço pela omissão daquelas pessoas que têm um conteúdo proveitoso, substancial e é negligente, né? Então, pastor, eu acho assim, nós temos que usar mesmo as redes sociais, pregar a palavra, tempo e fora de tempo, e esse é nosso dever. Pastor, deixa eu dizer uma coisa aqui que é importante, sobre Avaré. É rapidinho, porque eu sei que o nosso horário já está passando, né? Mas é muito importante. Nós estamos aqui em Avaré, sobre o coronavírus, nós estamos na fase laranja, que é a fase onde o comércio começou a abrir com restrições, 5 horas de abertura por dia, e com uma série de medir febre, máscara e tudo isso aí. E nós tínhamos aqui em Avaré 14 leitos para o Covid-19 na Santa Casa. Quando eu falo sobre leito, é importante esclarecer que a ocupação desses leitos, ela determina se sim ou se não a ampliar essa flexibilização. Então, a cidade de Avaré, com 14 leitos, uma cidade de 100 mil habitantes, que recebe pelo menos 16 cidades da regional para cá, era muito pouco. Essa semana, o nosso prefeito aí recebeu, a nossa saúde aqui na cidade, recebeu mais 10 respiradores, totalizando 24 leitos com respirador para o atendimento do Covid-19. Então, eu creio que nós aqui em Avaré estamos na iminência de uma transição da fase laranja para a fase amarela, onde aí então as igrejas voltariam a funcionar com todas as suas restrições. Isso é importante falar para quem está participando, de repente é uma informação relevante, né? Não, e é porque, até para nós, a respeito do comércio de Avaré, para nós que somos de Arandulas, tudo a gente faz em Avaré, então isso que o senhor está passando aqui é muito importante, né? E principalmente também em relação às igrejas, que a gente, aqui na nossa cidade, os últimos 2 decretos, não foi o penúltimo decreto, a igreja nem foi citada. Então, está seguindo o que a Avaré está seguindo, que as outras, né, aquilo que o governador decreta, Arandu. Eu acredito que se o Dória chegar a prorrogar mais uma vez esse decreto, Arandu vai também junto.
Pastor, está acontecendo que a cada 14 dias, tem acontecido uma avaliação em cada regional. Avaré, Arandu, Cerqueira, a nossa região aqui, ela está vinculada à região de Bauru, a cidade de Bauru. Então, a cada 14 dias acontece uma avaliação para ver como que está o desenvolvimento de cada município que faz parte dessa região. No caso, estou falando de que o nosso setor aqui está vinculado à região de Bauru. Então, é feita uma avaliação de cada município. Por exemplo, Bauru está funcionando shopping, está funcionando comércio. Lençóis Paulista, que também faz parte, está funcionando restaurante, hotel, comércio, shopping, loja, tudo, né? Restaurante está funcionando, lanchonete, bar, tudo. Com restrição, claro, mas está funcionando. Então, há uma região e a cada 14 dias é feita uma avaliação para ver quais são os elementos. Eu não vou saber falar de todos agora aqui, mas os elementos que são fundamentais, que é o termômetro dessa avaliação, quantas mortes está tendo na cidade, qual o número de contaminados na cidade e qual a taxa de ocupação dos leitos para atendimento do Covid-19, porque a gente sabe que é uma doença contagiosa, então há uma área restrita, uma área isolada para esse atendimento. No caso de Avaré, esse salto que Avaré deu de 14 leitos com respirador para o Covid-19 para 24 leitos, é um salto grande e importante para nós nesse momento, e eu não estou falando isso aqui para elogiar nem o prefeito da nossa cidade, nem nada, porque, falar a verdade, eles não estão fazendo mais que obrigação deles, é dever. Nós não estamos muito felizes, vou falar aqui nessa live, muito feliz da vida com o nosso prefeito. A gente teve um monte de divergência esses dias aí, discutimos várias vezes, tivemos uma reunião nós estávamos em 37, 36 pastores, tivemos uma reunião, uma transmissão, uma sala de reunião, uma sala de vídeo com o nosso prefeito, doutor Roslindo, que é secretário da saúde aqui do município, a Beth Capesse, que é diretora da Vigilância da Sanitária do município de Avaré, o prefeito e o seu secretário, e nós discutimos muito, brigamos, porque nós queríamos que olhassem para a igreja, olhassem para o povo evangélico, para o povo cristão, e respeitassem-nos, e considerasse o nosso trabalho nessa cidade. O Estado, o município, os governantes têm que olhar para a igreja como um braço do Estado, olhando do ponto de vista da ressocialização, do atendimento, da obra social, da caridade, do resgate. E nós não queremos ser olhados e tratados como... Porque quando chega a véspera de eleição, esse povo tudo procura nós. Dá tapinha nas costas, fala um monte de coisa, mas a gente quer respeito e quer que olhe para a gente como... Em Avaré se fala de mais de 20 mil evangélicos nessa cidade. Então, nós enfrentamos um pouco de dificuldade com o nosso prefeito. Mas, voltando a dizer que esse número de 24 leitos agora com respirador vai ser uma coisa muito importante para Avaré, para desafogar a região e começar a pensar em ampliar essa flexibilização do município. Amém. Muito bom, pastor. Foi muito bom aí todos os assuntos que a gente entrou aí. Pena que não temos tanto tempo para nós continuar, né? Tem mais ainda, acredito que poderia explorar bem mais a respeito dentro desse assunto, que é tanto que o interesse é grande, né? O pessoal está até agora, está firme aí. E agora o senhor fica à vontade, o senhor trazer uma mensagem aí que o povo está ansioso para ouvir uma palavra. 10 minutinhos, eu quero compartilhar uma palavra que está queimando no meu coração. Pastor, eu quero ler uma palavra no livro do profeta Amós. Eu tenho 10 minutinhos, pastor? Dá 10 minutinhos? Você pode ir até 12h15, tá bom? Que horas são agora? O horário é até meia-noite, mas às vezes eu vou até 12h10, então hoje é sábado, vamos até 12h15. Não, 10 minutinhos a gente fala. Tá bom. Pastor, Amós capítulo de número 3, versículos 7 e 8. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versos 7 e 8. Diz assim, ó: certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, eu tenho perguntado para mim mesmo e falado com alguns líderes,
E a pergunta que eu tenho feito é: onde é que estão os profetas de Deus nesse momento? Essa é uma pergunta que eu tenho feito. Quando a gente vê o comunismo sendo instalado na nossa nação, onde é que estão os profetas de Deus? Quando a gente vê a política querendo cercear, querendo amordaçar a voz do povo de Deus, onde é que estão os profetas de Deus? Aqueles profetas que não temem reis, que não temem imperadores, que não temem governantes, que não temem gente de toga preta. Onde é que estão os profetas? Eu tenho perguntado isso. Onde é que estão os profetas para denunciar, para abrir a boca, para falar, para profetizar? Então, pastor, eu fico pensando que quando nós lemos a Bíblia, eu gosto de alguns textos, por exemplo, 1 Reis, capítulo 3, quando fala do profeta Eliseu, um homem de Deus, né, Eliseu, usado pelo Senhor. Deixa eu ver se eu abro aqui, pastor. Palavra de Deus. 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 3. Depois, 2 Reis, capítulo 7, novamente, um cenário de crise. Em 2 Reis, capítulo 3, nós temos os 3 reis que saem para a guerra, o rei de Edom e o rei de Israel, e juntamente com o rei de Judá, Jorão e Josafá, que saem para a guerra contra os moabitas. E de repente eles ficam perdidos no deserto, falta água para eles e para os seus animais, para o seu gado, e eles resolvem então procurar Eliseu. Tem algum profeta aqui? Tem Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias, e eles vão até Eliseu, e Eliseu fala para Jorão: se Josafá não estivesse aqui, eu não te atendia. Fala isso para um rei, fala isso na cara do rei. Vive o Senhor em cuja presença estou, que se não fosse Josafá aqui, nem para tua cara, rei, eu olharia. Vai constar o rei dos deuses dos seus pais aí, Acabe, Jezabel. Mas aí ele profetiza e fala assim: fazei covas nesses vales, porque vocês estão perdidos aqui, não verei chuva nem vento, mas vai vir, Deus vai mandar água aí de qualquer lado e vai encher as covas que vocês fizerem, vai dar água para vocês beber, para os seus animais. Profetas que não têm medo de reis profanos e que profetizam uma mudança de cenário. Quando eu vou mais adiante, no capítulo de número 7, eu vejo Eliseu, eu vejo a fome que estava... Samaria estava cercada pelo rei da Síria, se eu não me engano, Ben-Hadad, e o rei de Israel, o próprio Jorão, andando pelo muro, ele vê aquelas mulheres que estão brigando, e ele fala, a mulher grita: ó rei, me acode. O rei fala: o que eu posso fazer por você? E o rei fala: mas o que foi? Aquela mulher fala: eu e essa mulher aqui combinamos de cozinhar meu filho e comer, e depois fazer o dela, então nós matamos o meu filho, cozinhamos e comemos, e agora chegou a vez de matar o filho dela, e ela escondeu o seu filho. O rei rasga suas vestes, fica indignado e fala assim: ainda hoje a cabeça de Eliseu não estará na cabeça. Eu não sou rei se eu não tirar a cabeça desse homem do seu corpo, né? E manda o seu capitão ir matar o profeta. E quando o capitão chega até o profeta se levanta na casa dele e fala assim: amanhã, a esse mesmo tempo, aqui na porta da Samaria, vai ter uma flor de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. E ele profetiza a mudança do cenário, ele confronta reis. Eu olho para Elias em 1 Reis 17, 18, e vejo ele com o dedo estirado na face de Acabe, confrontando Acabe, chamando o povo ao arrependimento, a idolatria tomada. A gente vê profetas que mudaram o cenário, mudaram a situação, que confrontaram reis, que confrontaram governadores, imperadores. Eu vou mais adiante, Isaías 36, a gente tem a história do rei da Síria, Senaqueribe, oprimindo Judá, Jerusalém. A gente vê o comandante, né, o braço direito de Senaqueribe, Rabsaqué, indo até Ezequias, era o rei de Judá nessa ocasião. O profeta do reinado ali era o profeta Isaías. E Rabsaqué vai e ameaça, fala assim: se vocês ficarem com Ezequias e o Deus de Ezequias, eles vão comer o excremento de vocês, beber urina. Porque Senaqueribe é poderoso, vai passar como rolo compressor. As outras nações tinham deuses, e o que restou dos deuses deles? Ele ameaça tudo aquilo, e de repente o Espírito de Deus vem sobre o profeta Isaías, que levanta e olha para o rei e fala assim: não temas, porque eles não entrarão nessa cidade, e flecha alguma será atirada aqui, e esse Senaqueribe morrerá ou cairá o fio da espada. E de repente Deus envia um anjo que vai no arraial dos assírios e fere 185 mil.
Pastor, o que eu estou querendo dizer quando eu pergunto, onde é que estão os profetas dessa geração? Homens de Deus. Eu estou dizendo que o profeta de Deus é aquele que profetiza e que prega e que chama o povo de Deus ao arrependimento. Chama o povo ao arrependimento, ao quebrantamento, um momento de mudança, de converter de verdade, de nascer de novo, de buscar a face de Deus. É o momento da gente orar, de jejuar, de apregoar jejum, de buscar Deus e de se arrepender, de fazer conserto, de abandonar o pecadinho de estimação, de ir para Deus com pano de saco e cinza. E não é de rasgar as vossas vestes, não. É de rasgar o coração diante de Deus. Então a primeira coisa que eu falo é que um profeta de Deus, ele chama o povo de Deus ao arrependimento. Segundo lugar, um profeta de Deus, ele não só anuncia o juízo de Deus, como ele confronta a incredulidade. Então, um povo amedrontado, com medo disso, em pânico, em pavarose, um povo vivendo uma histeria, né? Um pânico, uma coisa louca, mas por detrás disso está uma incredulidade maquiada, e falta fé. Esse medo exagerado, exacerbado, e o pastor Zé é medroso, né? Isso. Uns pastores medrosos, né? Medroso, pastor. E são poucos pastores que estão batendo de frente e falando a verdade. Exatamente, exatamente. Estão morrendo no ninho, mas não faz o enfrentamento como deve ser feito, obviamente. Mas assim, pastor, esse medo exagerado não revela outra coisa senão a fragilidade da nossa fé. Porque a mensagem dos profetas era essa aqui: não temas, não temas, Amém. O Senhor é contigo, não temas, Deus é contigo, não temas, Deus é contigo. Então o profeta, ele confrontava a incredulidade também do povo e trazia a mensagem da esperança. Mas um profeta também, ele promove a obediência a Deus e a sua palavra, mesmo nos piores cenários da vida. Então, nesse momento que nós estamos atravessando, pastor, que é um momento de crise, é um momento de recessão, de dificuldade econômica, de doença, de morte. A morte está andando pela rua. A morte está andando na rua aí, cada hora está ceifando uma pessoa. Nesse momento que nós estamos atravessando, o profeta de Deus, ele vai proclamar a obediência incondicional a Deus e a sua palavra, mesmo em um cenário de crise, mesmo em um momento de dificuldade. Mas em quarto lugar, um profeta de Deus, eu creio nisso, é aquele que chama à existência, pastor, uma nova realidade. Ele chama. Você vai para Elias, Elias fala assim: não vai chover 3 anos e meio. E não chove. E a hora que ele abre a boca e fala assim: agora vai chover. Chove. Eliseu: tem fome aqui. Amanhã, a essas horas, vai ter um caminhão, uma carreta de farinha na porta da cidade e cevada para todo mundo comer. E tem. Você vai em Isaías, ele fala assim: não vai atirar nenhuma flecha aqui, vai morrer ao fio da espada, e Deus vai intervir, Deus vai guardar, então Deus muda o cenário. Deus faz acontecer. Você vai no profeta Eliseu lá, e quando aqueles 3 reis vão procurar por ele, os 3 reis falam para ele assim: Deus chamou nós 3 para morrer aqui no deserto. Ele fala assim: fazei cova no deserto. Cova por quê? Porque vai encher de água. Mas como vai ser? Vocês não vão ver chuva, não vão ver vento, nem neblina, não vai ter nada. Mas como que vai ser isso? Deus vai fazer correr águas pelo deserto e vai encher. Eu fico pensando comigo, pastor, quem fez uma covona grande, tamanho de uma piscina, tinha uma piscina para o seu gado e rebanho beber, né? Quem não creu muito e fez uma biroquinha de jogar bolinha de gude, né, pastor? O profeta, ele chama uma nova realidade, e é isso que nós temos que fazer, profetizar para o povo e chamar à existência uma nova realidade. E por último, pastor, e aqui eu já encerro, eu creio que um profeta de Deus é aquele que guia o povo de Deus para fora dessa crise. Eu creio nisso. O profeta é aquele que guia o povo de Deus para fora da crise. Então, se você vê em todos os exemplos que eu falei, a gente poderia citar aqui inúmeras crises na Bíblia. O próprio Amós, por exemplo, ele vai falar de uma crise que, embora Amós, se eu não estou enganado, ele era um profeta do sul, mas Deus o levantou e mandou pregar no Reino do Norte. E ele vai chegar e ele vai contender com o rei de Judá naquela ocasião, e ele vai contender inclusive com o sacerdote Amazias, né? Que embora era sacerdote, o sumo sacerdote, mas era um religioso,
que estava resistindo à mensagem de Amós e querendo que o rei matasse Amós ou mandasse exilar Amós, tudo. E Amós chega num cenário de crise com uma mensagem guiando o povo de Deus, caso o povo obedecesse, fizesse o concerto com Deus, guiando o povo de Deus, como fez Jeremias, como fez Ezequiel, guiando o povo de Deus para fora da crise. Então eu creio que os profetas de Deus são aqueles que trazem não só a mensagem de juízo de Deus para o povo ficar alerta, para que haja um conserto, arrependimento, quebrantamento, mas eles trazem à existência também uma nova realidade e, sobretudo, guiam o povo de Deus para fora dessa crise, e isso com choro, com lágrima, com oração, com jejum, com pano de saco, com quebrantamento, arrependimento. E então a minha palavra hoje é que se despertem os profetas de Deus, que sejam despertados pelo poder do Espírito Santo, os verdadeiros e comprometidos profetas de Deus, porque esse é um tempo onde o povo de Deus precisa de uma voz profética. Glória a Deus, maravilha, palavra abençoada. Amém. Eu tenho me preocupado bastante, porque eu tenho um negócio comigo que ninguém manda na minha boca. Eu, como ministro do Evangelho, ninguém manda na minha boca. Só tem um jeito de me calar, batendo ou matando. Eu estou preocupado porque nós estamos vendo aí, nesse momento, né, uma geração de obreiros que aceita muito fácil, né? Então, a igreja, o povo de Deus, ela nunca se submeteu a decreto. O povo de Deus nunca. Né? Os caras foram jogados para os leões por causa de decreto. Foram jogados na fornalha por causa de decreto. Foram queimados vivos, né, por causa de decreto. Então, esse negócio de decreto, os cristãos morriam por causa desse negócio de decreto. Hoje, me parece que se precisar assinar, a gente assina. Né? Então, nós estamos vivendo também uma época que eu estou percebendo uma covardia muito grande. Eu não quero amaciar, não, é isso mesmo. Uma covardia muito grande, né, dos obreiros. Porque tem uma equipe, que igual o senhor citou no começo, de uns 5, 6 pastores que tem um certo nome, né, no cenário nacional, né, o pastor citou pelo menos 5 ou 6, né, pastor Silas encabeçando a lista e outros pastores atrás, mas tem muita gente grande, igreja grande, que não se manifestou. Calado, né? Não se manifestou e aceitou e está aceitando e está assistindo de camarote. Amém? Mas foi muito bom o nosso papo, a palavra foi abençoada. Eu queria que antes de eu encerrar, que o senhor desse 3 conselhos. Eu não sei porquê, eu senti de fazer isso aqui, uma coisa nova que eu vou fazer nessa live, primeira vez que estou fazendo. 3 conselhos, sim. Nós estamos em 47 pessoas, que o senhor desse 3 conselhos para essas pessoas que estão aí nos assistindo. Amém. O primeiro conselho é que esse é um tempo oportuno para um novo aprendizado. Então eu tenho dito, você não pode... eu acho assim, eu creio assim, talvez seja um pouco duro, mas eu creio que é inadmissível nós passarmos por uma quarentena dessa, um período de recesso desse, um período onde o mundo parou e nós fomos trancados dentro de casa, e você passar por uma quarentena dessa sem sair dela com um novo conhecimento, uma nova lição, dominando a habilidade de um novo conceito, ou aprendendo alguma coisa nova. Então, meu conselho é, invista esse tempo para você adquirir um novo conhecimento, para você adquirir uma nova habilidade. Aproveite, não saia dessa crise, ou dessa quarentena, ou desse projeto Fique em Casa, né? Não saia dele sem ter adquirido um ou mais conhecimento, dominando mais alguns conhecimentos. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é que nós também temos ministrado para o nosso povo e dizendo que esse é um momento de sermos mais crentes do que nunca. Não é um momento de frieza espiritual, não é um momento de declínio da fé, não é um momento de esmorecer, nada disso. Esse é um momento da gente orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, projeto de leitura da Bíblia, buscar a Deus. Então, por exemplo, hoje eu lancei um projeto com a igreja de jejum, 40 dias de jejum. Eu vi lá, né? Nós vamos começar dia 1 de julho, que é essa transição encerrando o primeiro semestre e adentrando o segundo semestre. Eu falo assim, primeiro e segundo tempo, né, pastor? Então, nós vamos começar o segundo tempo do ano. Eu tenho profetizado, esse jejum é um jejum profético, que nós declaramos o seguinte, que
o ano não vai terminar como começou, em nome de Jesus. Amém. E aquilo que não deu certo até agora vai acontecer ainda, em nome de Jesus. Então, é um tempo da gente estar com a temperatura espiritual em alta, fervor espiritual, apaixonado por Jesus, orando, lendo a Bíblia. E esse é o segundo conselho meu. Aproveite para você se apaixonar, ore mais, leia a Bíblia, busque a Deus, faça votos com Deus, aprenda a cantar, adore ao Senhor, faça culto doméstico, faça culto no seu lar, liga para alguém que está fraco, desenvolva a sua fé, leia a Bíblia. Então é um momento para a gente estar vivendo um fervor espiritual, firme com o Senhor. E um terceiro conselho, pastor, que eu posso dar nesse momento, seja generoso. Veio de cabeça assim. Seja generoso. Olhe para os necessitados, olhe para as pessoas que estão do seu lado, olhe para você que me ouve, olhe para a sua igreja, olhe para os seus pastores. Eu não estou falando isso que eu sou pastor, não. Quem me conhece sabe muito bem disso. E eu falo sem medo porque eu não tenho uma intenção, não é isso. Mas estou dizendo, olhe para a sua igreja. Quando eu fico sabendo, o pastor fechou a igreja, eu fico muito triste. Meu pastor amigo no Paraná, Londrina, entregou o prédio. Eu quase chorei. Nós estamos assistindo aqui em Avaré, assistindo no sentido de auxiliar, inúmeras igrejas, claro, não são tantas, mas são algumas igrejas e pastores que estão enfrentando lutas e que nós estamos auxiliando. Não são pastores do nosso ministério, né? Mas são pastores que nós temos um carinho muito grande, que está enfrentando um momento difícil, e a gente está tentando fazer a nossa parte e também atendendo as famílias na obra social que não para todo o tempo. Então, um terceiro conselho é: pratique a generosidade, seja generoso, seja uma pessoa que se doa, seja uma pessoa que seja fiel, cumpra seus princípios, pratique, abençoe o próximo, ajude, estenda a mão, pratique a generosidade. Viva uma generosidade que vai transformar o mundo. Amém. Glória a Deus. O senhor falando de fechar a igreja, ontem nós conversamos com o pastor Zé João no Chile, e Sim. Teve a reunião de pastor ontem lá, e na reunião foi decidido que muitas igrejas não vai voltar. Né? Não vai voltar, inclusive ele entregou um prédio, né? Estava pagando 2.000 de aluguel no prédio, e 3 meses parado,